A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Hoje, dia 28 de setembro de 2025, chegamos à última lição da Escola Bíblica Dominical deste terceiro trimestre. Nós estamos estudando o livro do profeta Daniel, como você já tem acompanhado, do capítulo 7 ao capítulo 12. E nesses 5 capítulos, Daniel traz profecias acerca do final dos tempos, tempos que estão próximos de nós vivermos, conforme estudamos a Escritura Sagrada. E agora nós chegamos no último capítulo. Como eu sempre recomendo, você leia o capítulo inteiro para que nós possamos ter uma boa reflexão sobre o assunto. Nessa lição de hoje, nós temos um objetivo claro, que é compreender a mensagem final do livro de Daniel, destacando o livramento prometido por Deus, a esperança da ressurreição e a importância de confiar em sua soberania mesmo diante da angústia. E também tenho no coração o objetivo de ter te despertado nesse trimestre para o estudo da profecia bíblica, que é muito importante, principalmente no contexto que nós estamos vivendo, em que nós estamos vendo a olhos nus o cumprimento de muitas profecias e as características se formando para as profecias que ainda estarão para se cumprir, como esta dos 5 capítulos finais de Daniel, que falam sobre principalmente os 7 anos de grande tribulação que virá ao povo de Israel após o arrebatamento da igreja. Então, aqui na nossa lição, a primeira parte vai falar sobre o tempo de angústia, o levamento final do povo de Deus. Eu vou ler aqui para você o versículo 1 do capítulo 12. Diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Então, alguns pontos para reflexão. Aqui nós vemos Miguel apresentado como defensor do povo de Deus. Quem é Miguel na perspectiva bíblica? Eu vou te colocar, eu costumo ensinar algumas coisas, mas hoje eu vou fazer um pouco diferente, colocar alguns desafios para que você se aprofunde no estudo escatológico, ou seja, dos últimos dias. Eu tenho um grande desejo no coração que você se torne alguém que conheça bem essas coisas, porque isso vai te dar esperança, segurança e confiança na obra de Deus. Então, por exemplo, a Bíblia fala sobre 2 anjos, Miguel e Gabriel. Agora, quando nós lemos por aí, vemos algumas outras religiões, elas falam em muitos anjos, tudo isso, e citam outros nomes, tudo isso não tem respaldo bíblico. Então, estude sobre Miguel. Quem é Miguel na Bíblia Sagrada? Hoje nós temos muito recurso, temos concordâncias bíblicas, você pode fazer pesquisa na internet, através do Google, através da inteligência artificial. Então, procura mais saber sobre Miguel, qual é a sua função, qual é a sua relação com o povo de Israel, quantas vezes ele aparece na Bíblia Sagrada, quais os textos. Tudo isso vai te dando um embasamento formidável para que você se sinta cada vez mais seguro
ao viver o tempo presente, esperando nas coisas futuras, porque você vê com convicção que as coisas que Deus falou estão acontecendo. E tem uma solidez que você não encontra em outro lugar nenhum. Aqui fala sobre o tempo de angústia, e é descrito sem precedentes. Como isso se relaciona com outras profecias bíblicas, como o livro de Apocalipse e Mateus 24? Hoje muitos se perguntam, será que vai ter uma guerra, uma terceira guerra mundial? Se você estudar Apocalipse, você vai ter certeza disso. Como você está estudando aqui Daniel, você sabe que vai ter uma terceira guerra mundial. Por quê? Porque, por exemplo, no livro de Apocalipse fala que vai ser destruída 2/3 da população mundial em guerras. E como isso pode acontecer a não ser através da bomba atômica? Então vai haver guerra nuclear entre as nações vão se voltar umas contra as outras. E essa profecia de Daniel, ela é estabelecida concretamente para dizer que essas nações vão se voltar contra o povo de Israel. E algumas nações defenderão Israel. As que defenderem Israel permanecerão aqui nesta terra, mas as que forem contra o povo de Israel durante esse período de grande tribulação que fala o profeta Daniel, que fala o livro de Apocalipse, que fala o sermão de Jesus em Mateus 24, as nações que forem contra serão destruídas. Isso é um perigo para nós, nação brasileira, porque hoje o governo brasileiro está contra o povo de Israel. Então, a igreja, o que a igreja deve fazer? O que nós devemos fazer como crentes? Orar para que o nosso governo mude no sentido de aceitar Israel como povo de Deus, e orando pela paz em Israel, nós possamos evitar que a ira divina venha sobre a nossa nação. Embora o nosso governo seja contra Israel, grande parte da população, nós estamos vendo em diversas manifestações por toda parte da nossa nação, principalmente da Igreja de Cristo, é favorável ao povo de Israel, ora por Israel, pede por Israel, crê por Israel. Então eu creio que Deus vai poupar essa nossa nação quando houver grande destruição no mundo, e essa destruição é próxima. É um tempo de angústia, sem precedentes. E o livramento é a todos que forem achados escritos no livro. Que livro é esse? Leia lá Apocalipse 15. Você vai ver que lá fala sobre o livro da vida. Como nós podemos ter certeza de que nosso nome está nele? Você tem certeza que o teu nome está no livro da vida? A coisa mais triste para mim é ver um crente sem certeza de salvação. Todo crente tem que ter certeza absoluta da sua salvação. E como nós podemos saber disso? Estudando a palavra de Deus. Na segunda parte da nossa lição, fala sobre a promessa da ressurreição e recompensa eterna. Daniel 12:2, que diz assim: e muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Então, Daniel antecipa a doutrina da ressurreição, que será plenamente revelada no Novo Testamento. Como essa esperança molda a nossa fé hoje? Você tem estudado sobre a doutrina da ressurreição? Você sabe que a qualquer momento a trombeta vai tocar, Jesus vai vir buscar a sua igreja.
de forma invisível para o mundo, mas visível para nós, igreja. E a palavra de Deus diz que nós que estivermos vivos estaremos com Ele no céu, e os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Então aqui fala de uma ressurreição daqueles que já morreram em Cristo. Então você pode ter certeza que aquele seu irmão em Cristo que já morreu, um dia ele vai ressuscitar conosco. Que Daniel, que já partiu, ele vai ressuscitar nesse dia e vai subir conosco, se nós estivermos vivos no dia do arrebatamento, e subiremos com ele. Você sabe que depois desses 7 anos de grande tribulação, durante a grande tribulação, haverá salvação de alguns poucos judeus que crerão em nosso Senhor Jesus Cristo. E eles, por causa disso, morrerão sacrificados pela sua fé, como as 2 testemunhas que nós vemos lá no livro de Apocalipse. Você já estudou sobre as 2 testemunhas? Estude sobre isso. Quem são elas? Qual o objetivo? São coisas importantes de você saber. Então, os que morrerem durante a grande tribulação também estarão na segunda parte da ressurreição, porque depois de uma guerra nuclear com grande destruição de 2/3 da humanidade, as nações se voltarão contra Israel. Se Jesus não voltasse, diz a palavra de Deus, a humanidade seria completamente destruída. Então Jesus vai voltar conosco, com a igreja ressuscitada, com a igreja arrebatada, e nós venceremos os exércitos das nações inimigas de Israel e daremos vitória a Israel e às nações que defenderam o povo de Deus. E aí será estabelecido o milênio sobre a terra. Todas essas coisas são coisas que nós estudamos através da escatologia bíblica. Por isso eu te incentivo tanto a isso. O versículo 3 fala dos sábios, os que ensinam a justiça. Qual é a recompensa deles? Como podemos viver de forma que reflita essa esperança eterna? Sábio no sentido de saber. Naquele tempo, Daniel não podia entender as profecias. Ele falou, não estou entendendo o que eu estou lendo e estou escrevendo. E hoje fala para ele, olha, isso aí vai estar selado até o tempo do fim. Os sábios, ou seja, aqueles que sabem, hoje a igreja sabe. Esse sábio não é no sentido de ser acima dos outros, de um QI especial, não, mas no sentido de ter sabedoria, de saber das coisas de Deus. Essa sabedoria aqui é de saber das coisas de Deus. E quem é sábio? Quem é sábio é o crente sabe das coisas de Deus. O ímpio, por mais QI que tenha, ele não sabe das coisas de Deus, então ele não é sábio. Deus chama de sábio nós. Às vezes um irmão simples, um irmão que não tem estudo, não tem um QI muito avançado, mas ele sabe das coisas de Deus. Então, é aqui esse saber que o anjo está falando para Daniel. Olha, no tempo do cumprimento final, hoje você sabe. Você está vendo as escrituras, está vendo as coisas se cumprirem diante de você, então você sabe que Jesus está voltando. E nós vamos ensinar a justiça. Por isso é que eu faço esses vídeos, irmãos. Para que eu faço isso? Porque eu quero transmitir aquilo que o Senhor me ensinou. Não acho justo guardar só para mim, eu tenho que compartilhar. Compartilhe, você não precisa fazer um vídeo, mas você pode compartilhar através do seu testemunho, falando com as pessoas da sua família, falando com seus amigos no trabalho, falando com as pessoas que moram na sua circunvizinhança. Todas essas pessoas desconhecem, elas não têm sabedoria. Não conhece as coisas de Deus, mas você conhece. Então, compartilhe isso. Terceira parte da nossa lição fala selar o livro e esperar em Deus. Daniel 12:4, versículos 9 a 13, que diz assim. Eu vou ler o versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Então, por que Deus manda Daniel selar o livro? Isso revela
sobre o tempo e a revelação divina. Daniel pergunta sobre o fim, mas Deus responde com instrução de paciência e confiança. Com isso, nos ensina a lidar com os mistérios e silêncio de Deus. Muitas vezes, Daniel teve que aprender com isso. Aquilo não era para o tempo dele. Ele estava sendo usado por Deus para escrever para nós. Como nós podemos cultivar uma fé que espera com paciência? Em que áreas da vida você precisa aprender a confiar mais em Deus? Pense nisso. Daniel 12 nos chama a confiar no livramento de Deus, mesmo em tempos de angústia. Viver com esperança na ressurreição e na recompensa eterna. Esperar com paciência, mesmo quando não entendemos tudo. Então, compartilhe com alguém a esperança da ressurreição nessa semana que entra. Seja a luz e justiça na vida de outras pessoas. Eu acho que foi muito bom nós termos estudado essas profecias de Daniel, que isso possa ter te incentivado a se aprofundar mais, a estudar mais, a buscar mais as profecias, porque nós estamos vivendo esses tempos finais, estão se cumprindo aos nossos olhos, e a igreja precisa ter muita fé, muita esperança, porque vivemos tempos de angústia. No próximo trimestre, nós vamos estudar mais sobre a nossa pessoa, corpo, alma e espírito. A Bíblia nos fala, o apóstolo Paulo nos ensina que nós somos trino, espírito, alma e corpo. E no próximo trimestre nós vamos nos aprofundar em cada detalhe do corpo, da alma e do espírito para a nossa edificação espiritual. Conto com os irmãos no próximo trimestre, com os amigos, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te usar e que você possa, através do estudo bíblico, também ser um semeador. Que Deus te abençoe. Amém?